Quero começar a tratar nessa e numa série de outras aulas que virão na sequência do assunto do dinheiro. Muitas vezes não nos damos conta o quanto a palavra de Deus toca nesse assunto que eu diria pode ser delicado. O dinheiro em si não é necessariamente problemático, mas a relação do cristão com o dinheiro, ela sempre é apresentada nas Escrituras como sendo algo que requer vigilância, que requer entendimento, bom senso e, obviamente, a atitude correta de correspondência para com Deus e os princípios da sua palavra. Mas antes mesmo de entrarmos no assunto de como lidar com o dinheiro, tema dessa aula, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que em quase metade das suas parábolas, Jesus tocou nos assuntos de bens, riquezas e dinheiro. Howard Dayton, do Ministério Crown, no seu livro O Seu Dinheiro, ele disse: se você juntar todos os versículos da Bíblia sobre oração e fé, são dois temas que nenhum de nós discutirá sua importância na prática da vida cristã. Ele disse: se juntar todos os versículos dos dois assuntos, você vai ter em torno de 500 versículos na Bíblia. Mas quando você faz a soma daqueles que apontam para a questão material, financeira, que falam de dinheiro, de bens e riquezas, na conta dele, 2084. Uma outra pessoa diz, colocando outros textos por inferência, nós podemos chegar numa conta de 2.350 versículos aproximadamente. Ou seja, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que a maioria dos temas que nós consideramos importantes. Alguém diz que ela fala sobre dinheiro praticamente quase tanto quanto sobre salvação. Por quê? Não é porque o dinheiro em si seja importante, assim como também não é porque o dinheiro em si seja algo tão ruim, mas porque a relação com ele se torna delicada. E é a respeito disso que nós queremos falar nessa e numa série de aulas. Eu quero começar lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 9, que diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O contexto, ele está falando de contentamento, assunto que abordarei de uma maneira mais abrangente numa outra aula, mas ele apresenta essa visão. No entanto, diante de uma declaração tão precisa, de que as pessoas podem cair em tentação, armadilhas, desejos nocivos, afundar na ruína e na perdição, as pessoas muitas vezes acabam não entendendo o que de fato é o problema. E eu quero começar por aquilo que não é o problema. E a minha primeira declaração e abordagem é justamente o que não é. Alguém disse que a melhor didática, a melhor forma de ensinar o que é alguma coisa é começando por desmistificar os conceitos errados e abordar o que não é. Então, eu quero inicialmente destacar o que não é o problema. Ou seja, o problema não é o dinheiro. O dinheiro em si mesmo não é algo problemático. Há muitos anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa que vira para mim e diz: pois é, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu olhei para ele e falei: a Bíblia nunca falou isso. Como não? Certeza que eu já te ouvi pregar. Eu falei: não, você está enganado, a Bíblia nunca falou isso. E ele dizia: falou, e eu não falei, eu do lado de cá dizia: não falou, não falou. E teve uma hora eu falei: me mostra onde está isso na Bíblia. E ele falou: em algum versículo lá que se o senhor me ajudar a achar, não sei porque o senhor está dificultando as coisas e tal. Eu falei: olha, você deve estar confundindo com 1 Timóteo 6, verso 10. Então li tanto o 9 como o 10, como li com vocês agora. E falei: olha, o que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele falou: tá aí. Eu falei: não, a Bíblia não diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, só teria problema quem tem dinheiro. E a maioria das pessoas, portanto, não teria problema ou não teria muito problema. Eu olhei para ele e falei: a Bíblia está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro que é a raiz, o amor ao dinheiro que é. Ele falou: qual a diferença? Eu falei: a diferença é que você pode amar o dinheiro sem tê-lo. Ou seja, o cara pode estar falido, quebrado, sem um tostão no bolso e ainda ter a raiz de todos os males, que é amor ao dinheiro, mesmo que não tenha o dinheiro. Por outro lado, a Bíblia também nos ensina que alguém pode ter dinheiro sem amá-lo. Então, o Salmo 62, 10, por exemplo, diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração.
né? Traduzindo, como alguém disse com muita propriedade, errado não é o crente ter dinheiro, errado é quando o dinheiro tem o crente. Então, nós precisamos entender que, embora haja inúmeras advertências de que a relação com o dinheiro, ela é de fato delicada, nós não podemos simplesmente recriminar o dinheiro como se ele fosse errado e nenhum cristão pudesse ter recursos nesse mundo, mas nós precisamos entender que a maneira de lidar com ele pode ser tão delicada que muitos podem cair em tentação, em armadilhas, cederem a muitos desejos insensatos e nocivos, afundarem na ruína e na perdição, e como a Bíblia diz, muitos não só se desviaram da fé, mas atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, o que é que eu e você precisamos entender a respeito do dinheiro? Creio que o ponto de partida, né, como já mencionei, vou repetir, é entender o que não é o problema. Na sequência, em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 mesmo que nós lemos, quando você chega, por exemplo, no verso 17, eu vou ler do 17 ao 19, você vai ver Paulo dizendo: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Vamos fazer uma pausa. Exorte aos ricos desse mundo. Havia ricos dentro da igreja. Se a igreja apostólica do primeiro século tivesse entendido que ter dinheiro é errado, evidentemente não haveria necessidade de dar uma orientação para o que deveria ser dito e ensinado aos ricos, a não ser dizer: olha, dá um fim, suma, desapareça com esse dinheiro da sua vida, o que não foi orientação. O texto diz que eles não deveriam ser orgulhosos, o texto diz que eles não deviam depositar sua esperança, pode-se ler aqui, confiança na instabilidade da riqueza. Então, ele está dizendo, mesmo a pessoa que tem muito, precisa lembrar que isso é instável. Hoje você tem, amanhã pode não ter. Assim como quem hoje não tem, amanhã pode ter. As circunstâncias são cíclicas, elas mudam, mas a Bíblia está dizendo, não põe sua esperança, sua confiança aí. Põe sua confiança e esperança em quem? Em Deus. Agora, olha o que ele diz. Que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então, não consigo olhar para as Escrituras, né, e tentar construir uma doutrina onde o cristão não possa ter recursos e onde ele não possa ser abençoado por Deus com recursos materiais e financeiros. Porque seria uma contradição você olhar para, né, uma orientação clara como essa: diga aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, que não depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso prazer, se Deus não quisesse dar. Agora, a pergunta, isso será melhor tratado e abordado em outra aula, é: qual o propósito de Deus nos abençoar ricamente, né? Não é apenas o nosso aprazimento. O texto continua e diz no verso 18 que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Isso é assunto que não dá para tratar dinheiro sem mexer naquilo que a Bíblia correlaciona com ele, que é essa disposição de generosidade, a prontidão de doação. Ele diz: ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Eu abordo o que não é o problema, porque eu já vi pessoas distorcendo a declaração de Jesus, aquele jovem rico de Marcos 10. Inquestionavelmente, você percebe que Nosso Senhor, né, quando é procurado, abordado por esse jovem, a Escritura diz que Jesus o amou. Né? Eu gosto sempre de dizer, né, para as pessoas que o texto não está dizendo que Jesus o trollou, que Jesus o sabotou, mas a Bíblia diz que Jesus o amou. Né? Esse camarada pergunta o que precisa para ser salvo, o Senhor diz: guarda os mandamentos. Ele falou: eu tenho feito tudo isso, o que me falta ainda? Né? Havia um anseio por mais. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para ele, o ama e diz: venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então, o que você vê Jesus falando para uma pessoa, alguns às vezes tentam transformar uma regra para todo mundo, né? E particularmente eu não consigo olhar para Marcos 10 e dizer que a exigência de Jesus para esse jovem é exigência para todo mundo, né? Porque você vai perceber que há contextos personalizados de coisas que foram ditas diretamente a uma pessoa, né? Assim como quando encontra Zaqueu e diz: hoje me convém pousar em sua casa.
né? Nós precisamos entender o contexto personalizado dessa palavra. Então, não havia uma mentalidade na igreja dizendo que ninguém poderia ter recursos. Obviamente, havia ensinos, como o de Tiago, para não se fazer acepção de pessoas entre o rico e o pobre, todo mundo tem o mesmo valor, né? Mas para ele ensinar que nas reuniões não poderia se fazer distinção entre rico e pobre, é porque existia tanto o rico como o pobre, né? Então, partindo da premissa que o problema não era ter dinheiro, nós precisamos compreender o que é o problema de fato, né? E nós precisamos entender que o problema é o amor ao dinheiro, é uma forma errada de lidar com ele, é o apego, né, ao dinheiro. E quando você olha para o ensino do próprio Jesus, você percebe o quão sério, o quão delicado é o assunto, quando lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, nós vemos Jesus declarando no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Então Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Nenhuma outra coisa é apresentada nas Escrituras, né, como um senhor que concorre diretamente com o senhorio de Deus no nosso coração, a não ser o dinheiro, né? Não significa que não possa haver outras formas de ídolos com os quais nós precisamos vigiar, mas no ensino bíblico não há uma abordagem tão clara e direta sobre algo que concorra com o lugar de Deus como o dinheiro. Mas repito, não é o dinheiro em si, é o valor que alguém pode atribuir a ele, né? É a maneira de lidar com ele. Então, quando falamos a respeito disso, a gente pode levar em consideração outras declarações do próprio ensino de Jesus. Por exemplo, na parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós vemos que o Senhor, inicialmente falando por meio de alegoria, ele diz no verso 7 o seguinte, outra parte, está falando da semente, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Basicamente, Jesus está falando que a semente, que é a palavra de Deus, ela pode encontrar concorrência. A que caiu no meio dos espinhos, a Bíblia diz que o problema dos espinhos é que eles não permaneceram do mesmo tamanho. Eles cresceram e sufocaram aquela semente que havia germinado. Então a pergunta a ser feita é, o que é que tem o poder de concorrer com a ação da palavra de Deus na nossa vida a ponto de sufocá-la, né? Nós precisamos entender isso, porque obviamente esses espinhos não deveriam ter ficado lá, eles não poderiam ter permanecido, não deveriam ter crescido, e falando numa linguagem que ela é melhor entendida no contexto capitalista, nós precisamos eliminar a concorrência. Mas para eliminar a concorrência, nós precisamos entender o que é a concorrência. O Senhor Jesus explica depois no verso 22, e diz o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então Jesus fala de tanto preocupações desse mundo, questões da vida, que começam com a subsistência. Você vai ver Jesus no mesmo Sermão do Monte, né, de Mateus 6, que acabamos de citar, dizendo logo na sequência, depois que Jesus diz, olha, vocês não podem servir a dois senhores, não podem servir a Deus e as riquezas, ele na sequência vai emendar no verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Então Jesus mostra que a preocupação com a própria subsistência, ela pode entrar nessa questão de algo que está concorrendo com o senhorio de Deus na nossa vida. A Bíblia fala de ricos que confiam nas suas riquezas quando deveriam confiar em Deus, né? Há pessoas que estão preocupadas pela falta de recursos sem levar a sério as promessas de cuidado de Deus. Então, não importa se estamos falando de dinheiro ou da falta dele, a preocupação com ele, né? Então, aquela pessoa que talvez não tenha, mas está muito preocupada, ela já deu ao dinheiro, ainda que ele não esteja presente na sua vida, no sentido de acúmulo, ela já deu a ele um status, um lugar de importância maior do que deveria. E nós precisamos entender que ele tem esse poder de concorrer com o lugar de Deus e com a ação da palavra de Deus na nossa vida. Em Colossenses, por exemplo, no capítulo 3 e no verso 5, o apóstolo Paulo chama a avareza de idolatria, né? Em outras palavras, ele está dizendo que alguém tem um ídolo, um falso Deus na sua vida, quando se apega demais àquilo que é material, né? O finado e respeitoso Billy Graham dizia, se uma pessoa adquire uma atitude correta em relação ao dinheiro,
isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Né? Ele, como muitos líderes, reconheciam que esse é um assunto tão delicado, tão central, né? Que quando a gente trabalha de forma correta essa questão, nós vamos produzindo um efeito dominó positivo, uma reação em cadeia que ajuda, né, a reparar várias outras áreas da caminhada do cristão. Nós podemos falar da confiança em Deus, de não ceder à ansiedade, podemos falar de elementos práticos. Hoje, infelizmente, muitos dos divórcios estão relacionados a problemas financeiros. Então, a gente não percebe como o dinheiro, seja a abundância dele ou a falta dele, seja o anseio por ele, os problemas que isso pode causar. Então, a Bíblia coloca não apenas as preocupações do mundo, mas também a fascinação das riquezas. Alguns ficam deslumbrados, alguns querem encontrar um lugar de realização nos recursos ou nas aquisições. E, evidentemente, essa forma errada de relacionar com o dinheiro, que isso sim é o problema, né? A avareza, o apego àquilo que é material, a fascinação pelas riquezas, o amor ao dinheiro. E aí nós temos várias declarações bíblicas sobre a forma errada, né? Todas elas supervalorizando o dinheiro. Então não importa se a Bíblia está chamando de amor, se a Bíblia está falando de apego, se está falando de fascinação, se está falando de preocupação, em todas elas nós estamos criando desordem quando damos ao dinheiro um lugar de importância que ele não deveria ter nas nossas vidas. Né? E é importante que a gente considere essas coisas porque o próprio Jesus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, antes de afirmar no verso 24, né, que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ele diz no verso 19, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. No verso 21 ele arremata, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. A palavra traduzida não acumulem, a palavra grega tesaurizo fala de amontoar. Particularmente, eu não vejo Jesus dizendo que alguém não possa ter recursos. Ele está falando de uma preocupação de ter em excesso, de ter em abundância e de acumular, que é o elemento que eu chamo do fator represa. Infelizmente, essa é a mentalidade errada de muitos crentes, que quando olham para promessas bíblicas de provisão e prosperidade, acreditam que isso, né, seria apenas um meio de satisfazer a sua própria avareza. E muitos estão mascarando a avareza do próprio coração, escondendo isso atrás, né, de citações e declarações de promessas que são bíblicas, eu não nego, mas muitas vezes um coração errado, na hora de lidar com até mesmo aquilo que Deus disponibilizou e ofereceu, a gente entende que pode ser prejudicial. Deus promete à nação de Israel que ele tira do Egito, que ao introduzi-los na terra eles iam comer com fartura, com abundância, que eles iam louvar a Deus, que eles iam habitar em casas que não construíram e que construiriam boas casas, que eles teriam acesso a campos que eles não plantaram, assim como também plantariam e colheriam abundância na terra prometida. Mas a advertência, na sequência, em Deuteronômio 8:11, é claro. O Senhor diz, mas quando vocês tiverem comido e se fartado, quando vocês tiverem construído casa e prosperado, não se esqueçam do Senhor seu Deus. Até mesmo aquilo que Deus promete, sinaliza, olha, uma bênção que eu tenho para você, Ele está dizendo, em especial, essas coisas que te levam a esse lugar de saciedade, né, que estão relacionadas não apenas com a fartura do pão, mas com a provisão e a prosperidade material. Deus está dizendo, se você relacionar com isso de forma errada, vai enredar você. Se o dinheiro em si fosse errado, Deus não prometeria bênção material e financeira e nem sustento e abundância. Mas ao mesmo tempo que Ele promete, Ele não deixa de advertir, porque Ele sabe muito bem qual é o problema. O problema não é aquilo que Ele está se disponibilizando a entregar. O problema está com o receptor, está comigo, está com você, com cada um de nós. Se o nosso coração lidar com essas coisas de forma errada, então sim, é evidente que nós teremos problemas. Agora, o mesmo Jesus que diz, não acumulem tesouros na terra, mas juntem tesouros no céu. Nós precisamos entender essa fala de Jesus, porque alguns pegam essa primeira declaração para dizer, o crente não pode ter recurso, ele tem que ter o básico para a sobrevivência, tem que abrir mão de todo o resto. Eu creio que o cristão precisa ser generoso, tem que ser abençoador, e obviamente para sê-lo, ele precisa ter recursos. Então, nós não podemos desconectar uma coisa da outra. Jesus falou, olha, não junta tesouro na terra, junta tesouro no céu. Como é que você junta tesouro no céu? A maior parte do tempo,
a Bíblia mostra que a forma de juntar tesouro no céu tem a ver com a maneira como eu e você lidamos com os tesouros aqui da terra. O que é que Jesus falou para o jovem rico? Pega o que você tem, vende, dá aos pobres para ter um tesouro no céu. Ou seja, a maneira de ter o tesouro no céu tinha a ver com a forma como ele usaria os tesouros da terra. Agora, se o crente nunca tem tesouro da terra para fazer nada por ninguém, como é que ele junta tesouro no céu? A mesma declaração foi feita por Paulo a Timóteo. Quando ele fala a respeito dos ricos desse mundo, lá em 1 Timóteo 6, o texto que nós já lemos, né, ele diz que eles façam bem, verso 18, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro. Como que eles juntariam um tesouro para o futuro, para a eternidade? Usando de forma correta o tesouro aqui da terra para abençoar outras pessoas. Então, a questão do dinheiro é complexa. Nós não podemos esgotar o assunto numa aula curta como essa, mas estou colocando fundamentos que vão tornar muito claro a gente, poder estabelecer a progressão que virá nas próximas aulas dos assuntos correlacionados, e à medida que abordamos esses próximos assuntos e aulas, então nós vamos construindo um pouco mais em cima desses fundamentos que estamos colocando nessa aula agora. Então, falamos sobre o que não é o problema. Não, o dinheiro em si não é o problema. Depois enfatizamos então o que é de fato o problema, que é a relação errada com o dinheiro, dando a ele valor, um lugar de importância que ele não deveria ter. Mas a pergunta prática para terminarmos é como vencer o problema. Porque se eu posso ter o problema do amor ao dinheiro sem ter dinheiro, então a forma de vencer não é apenas não ter dinheiro. O cristão pode imaginar, me disseram que a gente não pode ter tesouro na terra, e ele simplesmente abrir mão daquilo, mas continua amando, continua fascinado. Ele não resolveu o problema. Então, como eu e você podemos vencer o problema? Em primeiro lugar, nós precisamos entender exatamente o que Deus diz e por que diz. Mas, à medida que esses valores vão entrando, nós podemos perceber que pelo menos 3 elementos se combinam. Eles são complementares, eles não são divergentes. O primeiro diz respeito a uma compreensão clara do senhorio de Cristo. Então, quando Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ele está falando que as riquezas podem concorrer com o senhorio divino. Então, eu e você temos que ter uma clara compreensão do que é o senhorio de Deus na nossa vida e qual é o nível de resposta e rendição que nós precisamos dar a Ele, para que Ele, por meio da sua palavra, dos seus valores, dos seus princípios, governe o nosso coração e determine a forma e a maneira como nós iremos nos comportar a partir desses valores que estão claramente estabelecidos no nosso coração. Então, esse é um tópico que merece a nossa atenção e que nós abordaremos numa das aulas na sequência, falando a respeito do que eu vou chamar aqui de uma questão de honra. Por quê? Você vai perceber uma orientação bíblica para que a gente honre a Deus com os nossos bens, com as primícias da renda. Há muitas formas de honrar a Deus. Então, por exemplo, Jesus, citando o profeta Isaías, diz, esse povo me honra com os lábios. Muitas vezes nos cultos, quando estamos no nosso momento de louvor e adoração, nós estamos honrando a Deus. Então, não se honra a Deus apenas com dinheiro, mas em nenhuma outra área Deus foi tão contundente, objetivo, claro e direto, pedindo honra, como ele fez em relação ao dinheiro. E o que eu e você precisamos entender sobre isso? O verbo honrar significa fazer distinção, fazer diferença. Então, basicamente, o que a Escritura está nos propondo é, nós colocamos Deus no lugar de senhorio que lhe pertence e o distinguimos em relação ao dinheiro, que deve ser, na vida do crente, servo e nunca senhor. Então, nós precisamos entender isso, e, obviamente, estou apresentando aqui a versão mais do que resumida, mas a próxima aula será justamente sobre isso que eu quero chamar de uma questão de honra, a honra a Deus em relação ao dinheiro e às coisas materiais. Depois de entender isso, em segundo lugar, nós precisamos entender a clareza do princípio bíblico sobre o que é o contentamento. Antes de Paulo falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, dos riscos que as pessoas correm, ele estava ensinando exatamente sobre contentamento. E a palavra de Deus mostra que você não precisamos de muito para ser contentes. A Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes.
né? Ou seja, embora não seja errado que um cristão possa prosperar, inclusive que Deus possa abençoá-lo dessa forma, o nosso coração não deveria ansiar essas coisas. Então, há uma diferença, né? E eu gosto da forma como os antigos definiam a avareza. Eles diziam o seguinte: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem, né? Essa percepção, para mim, ela é muito rica, né? Porque, eu vou repetir o que eu falei antes, errado não é o crente ter dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente, quando falamos, né, sobre essa questão de posse, quem possui a quem. O contentamento é o que blinda profundamente o nosso coração, inclusive pode nos permitir ser abençoados, sem que a gente se perca ao longo do processo. E esse assunto também será abordado na sequência. Na outra aula, depois da questão de honra, falarei a respeito do contentamento. Mas nós também precisamos entender um outro elemento chamado generosidade. A generosidade, eu diria que ela é o ponto de equilíbrio entre o entendimento do senhorio de Deus, colocando o dinheiro no seu devido lugar, a compreensão do contentamento, mas também o como isso se relaciona com uma provisão, né, divina que pode nos fazer prosperar. Mas a pergunta a ser feita é: por que Deus quer nos fazer prosperar? Não é para nos colocar naquele fator represa que eu falei. O camarada, tudo que ganha, para nele, acumula, segura. Eu acredito que prosperidade bíblica deveria fazer do cristão algo mais parecido com o leito de um rio. A água entra, a água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair, né? E quando você entende generosidade, você começa a perceber que não há contradição entre uma visão bíblica de contentamento e promessas de abundância. Contentamento significa que o meu coração não precisa ansiar absolutamente nada. Mas então, por que o Deus que me manda ter contentamento me faria promessas de abundância? Por quê? Porque Ele quer que quando isso chegar, eu e você não nos apeguemos a essas coisas, mas sejamos generosos, sejamos abençoadores. Então, se a gente não enxergar o quadro todo, não haverá equilíbrio. Eu vejo pessoas que pregam contra o dinheiro, contra, né, as posses, e obviamente eles estão violentando outras declarações das Escrituras. Mas eu vejo, por outro lado, crentes que defendem as promessas de provisão e prosperidade, que também são bíblicas, mas não estão levando em conta as advertências a respeito, né, do perigo da avareza, da necessidade de contentamento. Então, nós precisamos saber equilibrar todas as coisas. Você não pode pegar uma parte da Bíblia em detrimento de outra. Ele diz: não, eu escolho ficar com essa e jogo essa fora, ou escolho essa e jogo aquela fora. A pergunta é como nós conciliamos todas essas coisas, promessas e advertências, porque a soma dessas verdades é que vão proporcionar para mim e para você o entendimento bíblico completo. Quando Satanás, numa das tentações que faz a Jesus no deserto, diz: olha, está escrito. Ninguém pode questionar que aquilo que o diabo citou era bíblico, né? Ele faz uma citação literal do Salmo 91. Agora, a pergunta é: a aplicação que ele está fazendo daquele texto que realmente está na Bíblia era correta? Não. É por isso que Jesus responde em Mateus 4,7: também está escrito, né? E aí nós falamos sobre regras de interpretação lá nas primeiras aulas do Fundamentos Doutrinários, porque é a Bíblia que explica a Bíblia. Então a gente sempre precisa dessa macrovisão, do entendimento completo do todo. Então, não vamos negar as promessas de provisão, não vamos negar as advertências bíblicas sobre como lidar com o dinheiro. Ao mesmo tempo que as promessas de provisão, elas falam de recursos que entram, o contentamento nos blinda de lidar de uma forma errada com aquilo que chega. E a generosidade nos faz dar o propósito a essa abundância, que é não parar em nós, mas passar por nós e tocar a vida de muitos outros. Então, a aula que virá na sequência, né? Na próxima aula eu vou falar sobre honra, na sequência sobre contentamento e ainda na sequência sobre generosidade. E a minha oração, meu desejo a Deus é que você consiga juntar as peças do quebra-cabeça e entender um ensino bíblico que é fundamental para a vida cristã, para o relacionamento do cristão, não só com Deus, mas também com o dinheiro. Que Deus nos ajude a não apenas entender, compreender aquilo que a sua palavra diz, mas a ter a devida correspondência, né? Não apenas com entendimento de princípios, porque a mudança começa pela renovação da mente, pela compreensão e absorção de valores, mas ela também transborda por meio da prática
desses princípios, né? É quando escolhemos viver isso de uma maneira muito prática no dia a dia e transbordar o entendimento da palavra que é esperado de nós, porque fomos chamados para ser não apenas ouvintes,